Bom dia, turma. Tudo bem? Como as aulas estão suspensas, né? Até talvez aí dia 1º de abril, não sei, até essa, essa pandemia, né? Essa questão do vírus passar, nós vamos repassar, né? Ao longo desses dias, ou vamos estudar, certo? Ou através de vídeo, ou mesmo através de slide, né? Online, para que a gente não possa perder nossas aulas, tá bom? E com o decorrer dos dias, nas nossas aulas, nos nossos tempos, nós vamos passar alguma atividade para gerar um ponto para a turma toda. Então, a nossa aula de hoje, certo? Para quem está acordado nesse horário, vai ser classificação periódica dos elementos. Aonde eu posso encontrar, professor? A classificação periódica dos elementos, certo? Ele está na página 96, no capítulo 2, certo? Depois que nós terminamos o assunto de hidrocarbonetos, né, as cadeias carbônicas, né, onde tem a cadeia primário, secundário, terciário, quaternário, né, a cadeia principal, classificamos as cadeias carbônicas dos hidrocarbonetos e nós vamos dar a sequência da classificação periódica da tabela periódica, tá? Então eu fiz uma pequena introdução para que vocês possam entender melhor sobre o que significa realmente a tabela periódica. Então aqui ele nos fala, né, numa introduçãozinha, quando os elementos são listados sequencialmente, né, em ordem crescente de número atômico, há uma repetição periódica em suas propriedades. As propriedades dos elementos químicos são funções periódicas do número atômico. Vejam bem, tá? Lá na segunda série do ensino médio, que hoje é uma revisão, né? O terceiro ano é uma revisão da segunda série do ensino médio, nós vimos números atômicos. Vocês viram? Aonde, né? Na parte superior da tabela periódica, nós temos a massa atômica do elemento químico e a parte inferior, o número atômico, um número atômico de um determinado elemento químico, tá? Então ele nos fala isso. Mas aqui embaixo, que nós estamos vendo aqui, né? A tabela periódica é um arranjo de elementos em ordem crescentes, de número atômico em linhas horizontais de comprimentos, tais que os elementos com propriedades químicas semelhantes caem diretamente embaixo do outro. Ou seja, quando nós falamos da tabela periódica, né, que a tabela periódica é um rearranjo, né, de elementos químicos, aonde, né, o precursor de tudo isso, Mendeleev, na época, ele sonhou, né, para que ela possa ser rearranjada, para que ela possa ser delimitada, né, cada elemento químico em seu determinado lugar, ela cresce de ordem crescente do número atômico da direita para a esquerda, ou aliás, da esquerda para a direita, certo? Do hidrogênio até lá os gases nobres. Mais na frente nós vamos dar um exemplozinho, né, da tabela periódica com qual é o sentido do crescimento dela de números atômicos. Então, a característica da tabela periódica, ela vem de colunas verticais, né, ou chamado grupos também, certo? Ou chamados grupos. Reúnem elementos com propriedades químicas e físicas semelhantes. São numeradas de 1 a 18. Isso no sistema IUPAC. Quando, né, hoje atualmente, né, logicamente na química moderna. Mas assim, alguns anos atrás, anteriormente, né, vamos dizer aí eu creio que uns 10 anos atrás mais ou menos, eles eram chamados de grupos, né? Grupos ou família de A, né, A e B. Grupos A e grupo B. Elementos do grupo A,
certo? Elementos do grupo A. Elementos principais, os elementos do grupo A eram elementos principais ou representativos. E os elementos do grupo B eram chamados de elementos de transição. Olha aqui, ó, né? Aqui nós temos a tabela periódica, né? Sem os elementos químicos, certo? Ela toda desenhadinha. Isso aqui é uma ilustração do sistema de numeração, onde aqui, ó, né, nós encontrávamos antigamente que o IUPAC nos falava que a família era de 1A até 18A por números representados por números romanos, certo? E aqui nós temos as famílias, olha lá, ó, tá? E hoje a IUPAC ela fala assim, que cada grupo desse aqui, né, cada família é família 1, família 2, família 3, que é a setinha, família 4, família 5 até a família 18, certo? E as linhas horizontais aqui, ó, né, nós temos aqui do lado direito uma representação, certo? Aonde nós chamamos de período. Lembra das camadas eletrônicas? As camadas K, L, M, N, O, P, Q. Ó, K, L, M, N, O, P e Q. São as 7 camadas eletrônicas da tabela periódica, né? Ou de um determinado elemento químico de cada, né? De cada elemento químico dentro da tabela periódica. Se nós fazermos uma distribuição eletrônica, né, de um determinado elemento químico da tabela periódica, significa que vai ter uma quantidade de elétrons que elas vão suportar em cada período, né, que ela vai constar aqui dentro da tabela periódica, em sua ordem crescente, logicamente. A sua divisão moderna, ou na química moderna hoje, né, a tabela periódica, né, ela é dividida o seguinte: metais e não metais, ou ametais. Então, vamos supor aqui a família do boro, a gente chama família do boro, tá? Boro, silício, germânio, astuto, né, esnóbio, telúrio e astuto eram classificados como semimetais ou metalóides, tá? Aqui nós temos aqui, ó, a família do boro, vem para cá, ó, tá? E seus elementos químicos, eles eram classificados como semimetais, tá? Mas aqui, mais à frente, né, mais no outro slides, certo? Prevalece o sistema de divisão com metais, não metais e ametais, semimetais, metalóides, gases nobres e hidrogênio. Aonde fica o hidrogênio? Logicamente é o primeiro elemento químico da tabela periódica, tá legal? E os metais é tudo isso aqui, ó. Toda essa parte em branca são os elementos metálicos que nós chamamos. Esses metais geralmente, né, as indústrias aí do exemplo dos industriais, né, no processo químico, eles usam muito esse tipo de elemento químico, né, para transcrever ou para fazer algum tipo de teste em sua indústria. Por exemplo, né, aqui nós temos aqui o magnésio, né? O magnésio, mais ou menos, fica por aqui assim, ó. O magnésio ele é usado na liga metálica do alumínio para fazer amortecedores de moto, certo? É uma liga assim, não muito maleável, né? Ela é sólida, mas ela é de fácil evaporação. Quando você coloca dentro do alumínio fundido a 800 graus centígrados, ela evapora. Ou seja, você tem que ter uma técnica para que você possa repor ou pôr esse magnésio dentro dessa liga para que ela não possa perder a sua propriedade química, tá? Aqui nós temos os semimetais, né, que é o boro, né, que eu acabei de falar agora há pouco, o boro. Aqui nós temos
os ametais, né, nessa parte mais clarinha aqui. E lá por último, da família 18, nós temos os nossos famosos gases nobres. São os únicos da camada de valência que são completos, que eles contêm 8 elétrons em sua camada de valência. Aqui é a forma usual. Aqui é a nossa forma usual da tabela periódica, né? A forma usual da tabela periódica, onde nós temos lá no nosso livrinho, vem no nosso livro quando nós compramos, né? A tabela periódica com seus elementos químicos, certo? As suas famílias de 1A até, né, o último aqui, que é a família 7A, 8A, que hoje, né, que nós chamamos de família 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai até os gases nobres, certo? Na primeira aqui nós temos os metais, que são os alcalinos, tá? Que vem do hidrogênio, o lítio, né, o sódio, o potássio, o ribídio, o césio e o frâncio. Aqui nós temos na segunda coluna, né, que são os metais alcalinos terrosos, que vem do 2A ou do 2, da família 2 até, né, do berílio até o rádio. E tudo isso aqui, ó, é metal. Toda essa parte aqui são metais, ó, tá? Nós temos a família do boro, tá legal? Que a gente chama de família do boro. A família do carbono. A família do nitrogênio, que é abundante na nossa atmosfera. Os calcogênios, que vem do oxigênio até o polônio. Os halogênios, né, que é do flúor, né? E os gases nobres, que é do hélio até o randônio, tá bom? E mais lá embaixo, na parte inferior, nós temos os lactinídeos e os actinídeos. Para que serve isso aqui, professor? Ah, isso aqui ele serve para postular, né, produtos químicos em grande indústria. Isso aqui porque eles são... geralmente eles são postulados, né? Eles são... né, feito pelo homem. E aqui, essas duas aqui é onde tem 57 e 71, 89 e 103, né? Um país aí, tem algum país, se eu não me engano, é o Japão. Ele já está sintetizando, né, esses dois caras aqui, para que ele possa, né, completar a tabela periódica. Mas isso aí, como eu já falei antes, pode demorar em torno de... já tem mais de 20 anos, mas deram um prazo de 50 anos para poder eles completarem, né, todo esse experimento e, né, introduzir né, na tabela periódica estão faltando o número de massa e o número atômico. Por que o número atômico? Vocês lembram da Segunda Guerra Mundial? Onde os Estados Unidos, né, jogou aquela bomba atômica lá em cima do Japão, né, por conta das guerras, né, que o Japão, né, invadiu os Estados Unidos e foi aquela rebuliço toda. Então os países se juntaram, né, e então enriqueceram o urânio. Foram 2 bombas nucleares, se eu não me engano, por isso que é a bomba atômica, né, em seu núcleo de prótons e nêutrons e os elétrons lá, e então eles enriqueceram através de equipamentos, né, grandes certificados na época, e eles enriqueceram o urânio. E foi aí que começou, né, a Grande Segunda Guerra. Aliás, a Grande Segunda Guerra Mundial começou em 1941, se eu não me engano. Então, gente, a tabela periódica, né, atualmente reúne 118 elementos. Acabei de mostrar para vocês lá, né, os elementos químicos. E ele tem 118 elementos químicos. Mas daqui a mais uns anos ele vai aparecer mais, né? Esses 118 aqui vai ser pequeno. Contém elementos naturais que são os que apresentam número atômico, certo? Número atômico que é igual a 92, ou menor que 92, que é o urânio, certo? Lembra da Segunda Guerra Mundial que eu falei? Urânio? O urânio, ele tem um número atômico 92, né, ele é regido pela norma internacional.
Se eu passar de 92, eu vou enriquecer esse urânio aqui, ó, e eu posso produzir uma arma nuclear, por exemplo, né, uma bomba atômica. O technetium, né, tem o número atômico 43, o promessio, que é o PM aqui, o número atômico 61, né, que esses elementos químicos aqui, eles são artificiais, tá? Foram feitos pelo homem, justamente, né, ou para o bem ou para o mal, né? Por exemplo, aqui o urânio, né, ele é usado muito em termoelétrica, né, nessas grandes indústrias para gerar o que? Energia, mais uma porcentagem em que é recomendado pela norma internacional, né, dos países, né, porque se ele passar de uma certa porcentagem, vamos supor 100%, já é tipo assim uma ameaça para outros países, né, que eles acham que eles estão enriquecendo urânio para fazer uma bomba, né, uma bomba nuclear por aí, etc. Contém elementos artificiais ou sintéticos, como eu falei para vocês, né, são elementos artificiais ou sintéticos, são aqueles que são produzidos pelo homem, denominados transúnicos, né, ou transurânicos, que são aqui, ó, o urânio. Os elementos de números atômicos 113, 115, 117 e 118 ainda não foram nomeados